Olá pessoal, meu nome é Guilherme Simão Souza, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia pelo HC-UFG e hoje coube a mim ministrar uma aula de sangramento uterino disfuncional. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que abordar o que é um ciclo menstrual normal. Então, o sangramento uterino resultante de um ciclo menstrual normal, ele tem três parâmetros: o intervalo, a duração e o volume. O intervalo, de acordo com a literatura, varia de 21 a 35 dias, a duração de 2 a 7 dias e o volume de 20 a 80 ml. Então, qualquer que seja a alteração nesses três parâmetros, nós vamos considerar que isso é um sangramento uterino anormal. O sangramento uterino anormal, ele varia de acordo com a idade. Então, o que nós temos primeiro? No nascimento, a principal causa que nós temos de sangramento uterino anormal é a privação de estrogênio materno. Na infância, nós temos algumas causas, como corpo estranho, trauma, infecções, tumor ovariano e o sarcoma botrioide. Na pós-menarca, logo após a menarca, nós temos a causa de anovulação, que é a parte que nós vamos estudar nessa aula. Nós temos também coagulopatias, infecções e complicações da gravidez. No menacme, nós temos também as complicações da gravidez e, mais uma vez, nós temos a anovulação como uma causa. Nós temos também a contracepção hormonal, infecções, endocrinopatias, pólipos e miomas. Na perimenopausa, nós temos também a anovulação, pólipos e miomas, hiperplasia e o câncer endometrial. E na pós-menopausa, as principais causas seriam a atrofia vaginal endometrial, a terapia hormonal e o câncer de endométrio. Então, as principais classes que nós vamos ter o sangramento uterino disfuncional vai ser na pós-menarca, no menarca ali no inicinho, quando a paciente começa a menstruar, e na perimenopausa. A FIGO pegou e fez uma classificação dos sangramentos uterinos anormais e ficou o mnemônico Palm-Cohen para a classificação. Então, primeiramente, nós temos o PALM, que significa pólipo, o A de adenomiose, o L de leiomioma e o M de malignidade ou hiperplasias. E o COEN seria o C de coagulopatias, o O de disfunção ovariana, o E de fatores endometriais, o I de iatrogenia e o N de não classificados. Então vamos lá, entrando propriamente no sangramento uterino disfuncional, o que seria o sangramento uterino disfuncional? Então, é a síndrome caracterizada por alterações dos mecanismos neuroendócrinos que controlam o ciclo menstrual, excluindo-se complicações da gravidez, causas iatrogênicas, doenças orgânicas sistêmicas ou genitais. Ou seja, o sangramento uterino disfuncional ele é um diagnóstico de exclusão. Após nós excluirmos todo e qualquer tipo de causa que seja palpável no sangramento uterino anormal, se nós não acharmos uma causa, classificaremos como disfuncional. Qual é a prevalência desse sangramento disfuncional? Então, cerca de 15 a 30% das mulheres em idade reprodutiva apresentam um sangramento anormal, tendo maior prevalência em seus extremos. E, em geral, o sangramento é disfuncional entre 10 a 80% dos casos. Essa é uma informação do Manual da Febrasgo, de 2015. A fisiopatologia. A fisiopatologia dela ainda não é tão bem explicada, mas supõe algumas coisas. Primeiramente, nós temos desequilíbrios nas concentrações locais entre prostaglandinas, principalmente da PGE2, que é uma prostaglandina vasodilatadora. Nós temos também uma exacerbação do sistema fibrinolítico, onde a microvasculatura está aumentada e dilatada. Há também uma alteração dos fatores luteolíticos locais, ou seja, proliferação de enzimas, leucócitos e macrófagos, que vão gerar um processo inflamatório nessa microvasculatura aumentada e dilatada, e ela vai estar mais propensa a romper, gerando sangramento. E nós temos também que altos níveis de estrogênios sustentáveis também geram esse sangramento uterino disfuncional. E nós temos como as principais causas de estrogênios sustentáveis a SOP, a obesidade, pós-menarca e a perimenopausa. São alguns pontos em que o estrogênio vai estar bastante aumentado. Nós temos também que lembrar que as mulheres que possuem sangramento uterino disfuncional ou anovulatório estão constantemente na fase folicular do ciclo ovariano e na fase proliferativa do ciclo endometrial. O diagnóstico. Primeiramente, nós temos a anamnese. Então, a anamnese, nós vamos procurar alguns dados que nos levem a fazer o diagnóstico do ciclo menstrual disfuncional e excluir outras causas. Então, idade, o ciclo menstrual em si, saber a idade da menarca, o número de dias que essa paciente fica menstruada, a regularidade, o volume, a duração desse ciclo menstrual. Nós também podemos fazer associações temporais, por exemplo, essa paciente ela tem sangramento, é no pós-coito, aí já pensaríamos em uma cervicite, é no pós-parto, então pensaríamos em lacerações, restos ovulares, a paciente fez uso de pílula,
O pós-pílula, a gente pensa que a própria medicação pode ser a causa de um sangramento uterino. Outro dado na anamnese são os sintomas associados, por exemplo, dismenorreia, dispareunia, galactorreia, hirsutismo, fogachos, sudorese noturna, ganho ou perda de peso, intolerância ao frio e ao calor, obstipação. Todos esses sintomas fazem-nos pensar em algumas doenças e algumas comorbidades que essa paciente pode ter, que a gente vai fazer a exclusão para pensar num sangramento uterino disfuncional. Outro ponto é o exame físico detalhado. Então, o exame físico ele deve primeiro estabelecer a fonte do sangramento quando esse sangramento for incerto. Então, embora a maioria deles venha do corpo uterino, nós temos que excluir outras causas. Por exemplo, causa relacionada à uretra, nós temos que pensar em uretrites. Na bexiga, infecções, câncer de bexiga gera sangramento. Na vagina, pode ser uma vaginite, lesões ulcerativas. No colo do útero, nós temos cervicites, pólipos, lesões focais. Na vulva, nós temos trauma, lesões. E no ânus, nós temos fissuras, hemorroidas e câncer. Então, nós temos que fazer o diagnóstico desse sangramento se ele realmente vem do corpo uterino. Outro ponto no exame físico é definir o tamanho uterino, a consistência e a sensibilidade. E isso vai dizer muita coisa para a gente. Definir o estágio de pilificação e o trofismo genital é outro ponto bastante importante. E além do exame ginecológico, o exame físico geral é de extrema importância. Por exemplo, avaliação de pulso, uma taquisfigmia ou uma bradisfigmia pode falar a favor, por exemplo, de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Sinais de hiperandrogenismo, como acne, hirsutismo, pode falar a favor de SOP. Ou sinais de resistência à insulina, por exemplo, acantose nigricans, nós pensaríamos em algumas outras doenças. Outro ponto de diagnóstico são rastrear possíveis usos de medicações, e as principais medicações citadas pela literatura são medicações hormonais e os anticoagulantes, que podem gerar bastante sangramento. Outro ponto de diagnóstico seria excluir possíveis complicações da gravidez. E como a gente faria isso? Um simples exame de beta-HCG já seria suficiente para a gente comprovar uma gestação e dar sequência na investigação de sangramentos gestacionais, excluindo dessa maneira os sangramentos disfuncionais. Identificar eventuais doenças. Então, procurar doenças sistêmicas que podem gerar algum tipo de sangramento também é muito importante, e nesse tópico entram comorbidades renais e hepáticas, por exemplo, doenças hematopoéticas, que é bastante citado pela literatura, sendo ela a doença de von Willebrand, e através, por exemplo, de um TAP, um TTPA, história de hematomas fáceis, sangramento gengival e escovar os dentes, epistaxis, nós já poderíamos suspeitar dessa doença. Distúrbios da tireoide, que eu já citei, como o hipo e o hipertireoidismo, são bastante comuns entre as causas de sangramento, diabetes, entre outros. Outro ponto é comprovar a normalidade estrutural dos órgãos pélvicos, que isso é bastante importante, e a ultrassom, por ela ser prática e de fácil acesso à população, ela vai se tornar um método precioso na avaliação desses órgãos pélvicos e na exclusão, por exemplo, de pólipos e miomas, que são causas extremamente comuns de sangramento uterino. E a ultrassom também vai ser importante lá no tratamento, porque antes de iniciarmos o tratamento, as referências também citam que é de extrema importância a realização dessa ultrassom para avaliação do endométrio, pois caso o endométrio esteja desnudo, descamado, o tratamento somente com progesterona, por exemplo, vai ser inviável e teremos que entrar com estrogênio para que haja proliferação desse endométrio e posteriormente nós iremos acrescentar progesterona para a estabilização dele, que eu vou citar lá na parte de tratamento. A investigação complementar. A investigação complementar, todas as referências dizem que é quase desnecessário a utilização de exames para comprovar a causa e o diagnóstico desse sangramento uterino disfuncional. Então, quando é que nós vamos usar dessa investigação complementar, usar outros exames de imagem para fazer o diagnóstico? Quando nós tivermos evidências de causas anatômicas. E quando é que nós temos essas evidências de causas anatômicas? Por exemplo, quando nós temos ciclos mensais regulares, com aumento de volume ou duração do sangramento, ou quando nós temos ciclos regulares complicados com sangramento intermenstrual na ausência de lesão, por exemplo, de vaginal ou cervical, ou quando nós temos evidências objetivas de ovulação, a partir, por exemplo, da medição da progesterona, quando ela dá um resultado maior do que 3. Então, o Spiroff, por exemplo, ele cita que quando nós temos essas evidências de causas anatômicas, nós temos que fazer uma investigação mais apropriada com alguns outros tipos de exames de imagem. E algumas opções que nós temos seria a sonoesterografia. Como é que é a sonoesterografia? Após a infusão de soro fisiológico, nós vamos fazer uma imagem e ela vai definir nitidamente os contornos da cavidade e ela demonstra até pequenas lesões intrauterinas. Então, seria um método de investigação complementar. Outro ponto colocado é a biópsia de endométrio. O Spiroff cita que a biópsia é desnecessária quando a espessura do endométrio é inferior a 5 milímetros.
ele fala também que ela é indicada quando a história clínica sugere exposição ao estrogênio sem oposição e a longo prazo, mesmo quando a espessura endometrial é normal, por exemplo, quando ela varia de 5 a 12 milímetros, e que a biópsia deve ser realizada quando a espessura endometrial for maior do que 12 milímetros, mesmo quando a suspeita seja baixa. Outro exame colocado é a esteroscopia. O Spiroff coloca que ele é um método definitivo para o diagnóstico e o tratamento de patologias intrauterinas, mas também é o mais invasivo, porém é um método que só será utilizado caso o tratamento inicial não gere resultados, como eu já tinha citado anteriormente. E o último seria a ressonância. Ela está ganhando aceitação na avaliação do sangramento uterino anormal para definir com segurança a anatomia uterina e distinguir, por exemplo, a adenomiose e o leiomioma. Porém, ela só será utilizada em mulheres que não podem ser adequadamente visualizadas com ultrassom. E também seu custo é muito alto. Então, não justificaria iniciar a investigação com uma ressonância magnética. O tratamento ele vai ser baseado em 4 parâmetros. De acordo com a etiologia, de acordo com a forma de apresentação, se possível, avaliar a histologia endometrial e de acordo com as metas da paciente. Então, vamos entrar. Primeiro, o tratamento ele vai ser dividido em 2 pontos, a urgência e a não urgência. Na urgência, o que nós vamos fazer? Corrigir a hipovolemia e manter a hemodinâmica normal daquela paciente e parar o sangramento. Nós temos, de acordo com o manual da Febrasgo, e de acordo com o Spiroff, nós temos divergências no tratamento primário. Então, o manual da Febrasgo, ele coloca que podem ser utilizados estrogênio conjugado, 2,5 mg, ou estradiol micronizado de 2 mg de 6 em 6 horas, para fazer essa parada desse sangramento. Nós temos também uma opção que é a curetagem, só que a curetagem, o manual da Febrasgo coloca que ela vai ser considerada em mulheres só acima de 40 anos, ou em uso prévio, prolongado e irregular de estrogênio, ou falha do estrogênio na tentativa de parar o sangramento. Ou seja, é um tratamento posterior, né? Não vamos entrar com a curetagem logo que pegarmos uma paciente com sangramento uterino anormal. E o Spiroff, ele coloca a sonda de Foley com balão insuflado com 30 ml e o estabelecimento de acesso venoso para administração de fluidos como o método inicial e o mais eficaz para o tratamento desse sangramento na emergência. Lembrar que, como a Febrasgo coloca o estrogênio para ser usado para parar o sangramento, nós temos que lembrar que o estrogênio pode causar tromboembolismo. Então, o Spiroff também já acrescenta isso no tratamento com estrogênio, que, se possível, não deve se prescrever para paciente com passado ou história familiar de tromboembolismo. E na não urgência? Então, na não urgência, nós vamos seguir o protocolo diagnóstico para identificar a causa. Nós vamos individualizar segundo a causa e as metas da paciente. Vamos considerar a histologia do endométrio, se disponível, através, por exemplo, do ultrassom, e definir se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico. Então, vamos lá. Primeiramente, tem o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele coloca a primeira droga como opção a progesterona. Nós temos acetato de medroxiprogesterona, que é o que o Spiroff cita, de 5 a 10 mg por dia, em que o tempo de uso vai ser de 12 a 14 dias por mês. Então, nós vamos orientar a paciente a iniciar a medicação ou no primeiro dia do mês até o 12º, 14º dia, com essa variação que a literatura coloca, ou se não, ela pode começar no início da menstruação pela mesma quantidade de dias. E nós temos o acetato de medroxiprogesterona, que é injetável, 150 mg IM, e o tempo de uso vai ser a cada 3 meses. O Spiroff ainda coloca que em casos graves a gente pode utilizar o acetato de medroxiprogesterona de 20 a 40 mg 2 vezes por dia, o acetato de megestrol 20 a 40 mg também 2 vezes por dia e a noretindrona 5 mg 2 vezes por dia. O que nós temos que lembrar? Que esse tratamento nos casos graves vai ser de 3 semanas e após 7 a 10 dias nós vamos diminuir a dose para 1 comprimido por dia. E lembrar de avisar a paciente também que após o término do tratamento, a paciente vai apresentar menstruação aumentada novamente, porém posteriormente nós vamos oferecer para ela o tratamento padrão com progesterona ou anticoncepcional combinado. Por que nós temos que lembrar de avisar esse paciente? Porque a literatura coloca que na maioria dos casos em que não é avisado isso para a paciente pensa que isso é uma falha do tratamento e descontinua o tratamento com o seu médico. Lembrar também que o acetato de medroxiprogesterona injetável não é utilizado para parar o sangramento na emergência. Como eu já tinha dito, ela vai ser utilizado para tratamento de manutenção. Por exemplo, a gente entra com tratamento aqui com acetato de medroxiprogesterona, por exemplo, de 20 a 40 mg 2 vezes por dia, e posteriormente, quando a gente parar esse sangramento, quando já estiver na fase de manutenção, a gente pode entrar com a medroxiprogesterona injetável, só que ela não é tão utilizada quanto os outros.
E nós vamos ter que lembrar, mais uma vez, que para fazer o uso da progesterona, a paciente precisa ter um endométrio normal ou espessado. Aí, mais uma vez, a importância de fazer um ultrassom antes de iniciar o tratamento. Porque se a paciente não tiver o endométrio normal ou espessado, nós vamos ter que entrar com estrogênio para fazer a proliferação desse endométrio. Outra opção seria o uso da progesterona com estrogênio. O Spiroff coloca que qualquer contraceptivo de combinação monofásica pode ser utilizado. E o modo de uso ele coloca aqui, vamos iniciar com 2 comprimidos por dia no início e depois diminuir para 1 comprimido por dia. E o tempo dessa utilização vai ser de 2 semanas e depois nós entraríamos no tratamento de manutenção, que é 1 comprimido por dia de forma contínua. E por último, nós temos o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, o manual da Febrasgo e o Spiroff cita que, independente de qual método seja utilizado, esterectomia, ablação endometrial ou curetagem, nós vamos considerá-la apenas na mulher com prole completa e falha do tratamento clínico. E uma observação que tanto o manual quanto o Spiroff coloca é que as falhas no tratamento clínico geralmente são comuns na falha do diagnóstico das causas orgânicas. Então, fazer um diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Então, essas foram as referências que eu usei para fazer a aula. E agora vamos para a discussão do artigo. Então, vamos lá. O artigo que eu peguei é sobre os fatores de risco para câncer de endométrio em mulheres pré-menopáusicas com hemorragia uterina disfuncional. É um artigo de 2018. Vamos lá. Então, quais foram os objetivos do artigo? Avaliar a associação entre a histologia endometrial e os fatores de risco para câncer de endométrio, analisando irregularidades do ciclo menstrual, diabetes mellitus, nuliparidade, hipertensão, obesidade e a idade acima de 40 anos. Os métodos do artigo. Então, foi um estudo prospectivo com mulheres analisadas na clínica de ginecologia do Hospital Central Dr. Urquinaona, em Maracaibo, na Venezuela, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. E os critérios de inclusão foram o diagnóstico de sangramento uterino disfuncional nessas mulheres, o status pré-menopausa e a biópsia endometrial. Os critérios de exclusão. Toda mulher com idade maior que 45 anos foi excluída, a menorreia maior que 6 meses, FSH maior que 40 e com sintomas vasomotores. O padrão menstrual adotado foi o intervalo de 21 a 35 dias, que foi o intervalo que eu citei no início da aula, como padrão, e a duração de 3 a 7 dias. Qualquer variação além disso seria considerado como irregular. E os fatores analisados foram o ciclo menstrual, a nuliparidade, hipertensão, obesidade, diabetes mellitus e a idade maior de 40 anos. Quais foram os resultados? Então, o estudo incluiu 266 mulheres e 69 pacientes foram excluídas devido a registros incompletos ou problemas com a biópsia. A idade média do estudo foi de 41 anos, com a variação de 17 a 54 anos, e as prevalências dos fatores de riscos foram a idade maior do que 40 anos, 67%, a menstruação irregular, 22%, nuliparidade, 17%, obesidade, 10%, hipertensão, 8,6% e o diabetes, de 2,2%. Os resultados da biópsia endometrial ainda incluíram 232 pacientes tinham endométrio normal, 14 casos que correspondiam a 5,2% com hiperplasia simples, 16 casos hiperplasia complexa e 4 casos com hiperplasia complexa com atipia, que correspondia a 1,5%. Outro resultado foi que a menstruação irregular foi o único fator de risco estatisticamente significativo associado à alteração da histologia endometrial. Então, pacientes com menstruação regular e sem fatores de risco tiveram sua biópsia normal em menos de 1% dos casos, ou seja, muito baixa a taxa. Pacientes cujo único fator de risco foi a idade maior do que 40 anos tinham biópsia normal em 1,7% dos casos. Pacientes com irregularidade do ciclo menstrual já aumentava a taxa de biópsia anormal em 14%. E a relação de pacientes que tinham biópsia normal com anormalidade menstrual era de 25% para pacientes com amenorreia, 19% para pacientes com hipermenorreia e 16% para pacientes com oligomenorreia. Qual foi a discussão? Então, os resultados dessa pesquisa demonstram que mais de 75% tinham ciclos menstruais regulares e mais de 87% tiveram resultados normais da biópsia endometrial. Pesquisas anteriores ainda mostraram que 83,4% das biópsias realizadas em mulheres diagnosticadas com sangramento uterino disfuncional eram normais. 23% das mulheres biopsiadas tinham menos de 40 anos.
E a história de ciclos menstruais irregulares foi o único fator de risco estatisticamente significativo para a hiperplasia endometrial nesse estudo. Então, qual foi a conclusão? Que houve um número excessivo de mulheres submetidas a procedimentos desnecessários e caros que não foram indicados. 69% das pacientes, o endométrio retornou ao normal durante um período de observação de 6 meses. Então, os autores concluíram que a maioria dos casos de hiperplasia endometrial, exceto a hiperplasia atípica complexa, desaparece espontaneamente em um curto período. E mulheres com histórico de ciclos menstruais irregulares, independentemente da idade, correm um risco real de desenvolver hiperplasia endometrial e devem ser submetidas à biópsia endometrial como parte da avaliação ginecológica. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Obrigado. Espero que contribua muito para vocês essa aula.